E se eu te dissesse que o tipo de amor que chega na sua vida não é sorte nem coincidência? E se cada relacionamento que você já viveu, até aquele que mais te machucou, fosse, na verdade, um reflexo de algo muito mais profundo dentro de você? Algo que você ainda não conseguiu enxergar completamente. Pela visão de Carl Jung, o amor não é só o encontro entre duas pessoas. É uma manifestação exata do que está se passando dentro do seu inconsciente. Principalmente aqueles amores que te deixam confusa, presa, machucada. Eles atuam como espelhos, mas não espelhos comuns, são espelhos simbólicos. Espelhos que revelam, com uma clareza quase cruel, partes de você que foram negadas, ignoradas, sufocadas. Mesmo quando gritavam por atenção. Se essas palavras tocaram alguma parte sua, se em algum momento você se sentiu vista, compreendida ou mais consciente de si, saiba, isso não é acaso. É o início de uma jornada. E se essa jornada ressoou em você, talvez seja a hora de continuar olhando para dentro. Porque cada pergunta sincera que você se faz abre uma nova porta. Uma nova chance de se libertar do que te prende. Esse processo tem tudo a ver com um dos conceitos mais profundos da psicologia junguiana, a sombra. Essa parte oculta da sua mente, onde você esconde tudo aquilo que um dia não soube como aceitar em si mesma. Sentimentos, desejos, fragilidades, dores. Tudo aquilo que você aprendeu a negar. E o mais fascinante, e ao mesmo tempo mais desafiador, é que tudo o que você rejeita em si acaba sendo projetado nos outros, especialmente nas pessoas que mais mexem com você. Sabe aquele homem que te deixa ansiosa, insegura, que ativa os seus piores medos? Ou aquele que te atrai de um jeito que você não consegue explicar, mesmo sabendo que não te faz bem? Não é por acaso. Essas pessoas despertam exatamente o que está mal resolvido dentro de você. No amor, a sombra ganha forma em histórias repetidas. Você se apega a quem te mantém em dúvida. Se entrega a quem não te escolhe. E por mais que você saiba o quanto isso machuca, repete o padrão. Por quê? Porque essas experiências são mensagens do seu inconsciente. São sinais, às vezes dolorosos, de algo que precisa ser olhado com coragem. Cada pessoa que entra na sua vida tem um papel. Nem todas vêm para ficar, mas todas vêm para te mostrar algo. Algumas despertam sua ferida de abandono. Outras te mostram a sua luta para se sentir suficiente. E tem aquelas que escancaram o que você ainda não curou em você mesma. Quando você se envolve com alguém que ativa suas dores mais profundas, não é essa pessoa que está te quebrando. Ela está apenas te mostrando uma fratura que já existia aí dentro. Jung dizia que o verdadeiro crescimento não acontece quando você finge que está tudo bem, mas quando você tem coragem de olhar para sua escuridão. E no amor, essa escuridão costuma se disfarçar de apego. A dependência emocional. A necessidade de aprovação. Ou daquela atração intensa por alguém inacessível, que só te machuca. Não é casual que você se sinta atraída por quem não pode te dar o que você precisa. E também não é coincidência que você insista em relações que te deixam vazia. Existe um padrão, e ele se repete. Mas o mais importante, a solução não está fora. O amor não chega para preencher os seus vazios, ele chega para revelá-los. E aí vem o desafio mais profundo. Entender que aquilo que mais te fere também tem algo a te dizer. A pessoa que te rejeita pode estar refletindo a forma como você se rejeita a cada vez que se cala, cada vez que não se mostra de verdade. Aquela que tenta te controlar, talvez esteja espelhando sua própria dificuldade em lidar com o que sente. Sua tentativa de controlar tudo para não ter que encarar sua dor. E até aquela relação que parecia perfeita, mas terminou em frustração, pode estar te mostrando a sua tendência a idealizar.
a depositar no outro o valor que deveria, primeiro, reconhecer em si. Você não atrai essas pessoas porque tem algo errado com você. Não é castigo. É porque existe ressonância emocional. É porque essas presenças ativam partes da sua história que ainda estão pedindo cura. E muitas vezes, mesmo sem perceber, você busca essa cura nas pessoas erradas. Não porque quer sofrer, mas porque seu inconsciente está tentando fazer você olhar para onde dói. E aqui está a chave. Um relacionamento não é só a união de duas pessoas. É um palco onde o seu inconsciente se expressa com força. Por isso, em vez de perguntar, por que ele fez isso comigo? Talvez a pergunta mais libertadora seja, por que eu aceitei? O que eu estava buscando? Que parte de mim impediu essa experiência? Eu sei, não é fácil se perguntar isso. É mais confortável culpar o outro. Dizer que ele foi frio, narcisista, egoísta. Mas enquanto você colocar toda a responsabilidade fora de si, vai continuar atraindo relações com o mesmo roteiro, só mudando o nome do protagonista. Porque o que você não cura, você repete. E você repete não porque quer sofrer, mas porque o seu inconsciente está tentando te mostrar algo que só você pode transformar. Para Jung, cada relacionamento tinha um sentido iniciático. Alguns chegam para te lembrar do amor que você merece. Outros, para te mostrar aquilo que você nunca mais deveria aceitar. Alguns te elevam, outros te confrontam com o vazio que você ainda carrega. Mas uma coisa é certa: todos, absolutamente todos, têm algo a te ensinar. Se você estiver disposta a enxergar. Às vezes você acredita que está apaixonada por alguém, mas no fundo é a sua ferida que está reconhecendo essa pessoa. É como se algo dentro de você dissesse: eu já conheço esse lugar. E sem perceber, você idealiza, justifica o que te machuca, se convence de que esse é o jeito do amor. Mas não é. Essa atração intensa que te prende, esse apego que te confunde, essa obsessão disfarçada de paixão, muitas vezes é só a sua história emocional tentando ser ouvida. E se você está pronta para parar de repetir, para ver com outros olhos, para sair desse ciclo silencioso que se esconde por trás dos seus relacionamentos, então continua aqui. Porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você se enxerga e como se conecta com os outros. Quando alguém desperta seus maiores medos, sua primeira reação pode ser fugir, fechar portas, se proteger, se calar. Mas, e se só por um momento você respirasse fundo e decidisse olhar para dentro, sem julgar, sem correr, só observar? Repara no seu corpo, no aperto no peito, na respiração que fica curta, na tensão que aparece nos ombros, na mente que busca desesperadamente segurança no outro. Tudo isso não está falando dele, está falando de você, de partes suas que ainda não foram vistas, nem acolhidas. E é aí que começa a transformação. Aquilo que dói pode virar um guia, mas só se você tiver coragem de escutar. Existe um paradoxo lindo nesse processo. Quanto mais você se conhece, mais muda o tipo de amor que você permite entrar. Não é que o universo de repente te envia pessoas melhores. É que você para de vibrar com o que antes parecia irresistível, mas era só carência fantasiada de paixão. Você já não confunde intensidade com amor, nem ansiedade com desejo. Não romantiza controle, ciúmes, sumiços ou incertezas como se fossem prova de conexão. Você começa a enxergar com mais clareza. Distingue entre o que acolhe e o que machuca, entre o que nutre e o que manipula. E o mais bonito, você aprende a dizer não, onde antes se calava por medo de perder. Mas esse lugar de clareza não se alcança pela superfície. Você chega lá depois de atravessar a floresta densa do autoconhecimento. Uma viagem que nem todos têm coragem de fazer.
porque ela exige que você olhe para trás sem se prender ao papel de vítima, que olhe para dentro sem se julgar e que olhe para frente sem se agarrar a ilusões. O amor verdadeiro não é um presente que simplesmente aparece. Ele é uma construção que começa dentro de você. E só quando você abraça seus próprios fragmentos com compaixão é que para de esperar que alguém venha te consertar. Há um instante quase imperceptível em toda a história emocional em que uma parte sua decide, sem perceber, a quem entregar o coração. E essa escolha não é feita pela sua razão. É feita por uma versão mais antiga de você. Aquela moldada por feridas, por lembranças não curadas, por crenças que nunca foram questionadas, por vazios que você ainda não aprendeu a preencher sozinha. Por isso Jung dizia, com tanta precisão: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida. E você o chamará de destino. Essa frase muda tudo, porque ela tira a culpa do acaso, tira a culpa dos outros e coloca a responsabilidade amorosa nas suas mãos. A maioria das pessoas acredita que se apaixona por afinidade, por coincidência, por destino, mas muitas vezes o que atrai é a ferida. Nos sentimos puxadas pelo que nos falta, pelo que gostaríamos de ser, pelo que ainda não curamos. Nos seduz o que representa a liberdade que não nos permitimos viver, a força que não enxergamos em nós, ou até o abandono que conhecemos desde cedo. Nos apaixonamos pela ferida, por aquela dor antiga que, no fundo, só quer ser vista. E o outro, essa pessoa que chega, vira o símbolo vivo do que ainda está em conflito dentro de você. O que chamamos de amor, muitas vezes, é uma dança silenciosa entre duas carências. Em cada gesto, em cada silêncio, em cada falta, há uma coreografia emocional se repetindo. Você se sente atraída pela segurança dele, porque duvida da sua. Se encanta com a independência, porque se acostumou a se abandonar para agradar. Se apega à frieza, porque aprendeu que amor se ganha lutando, não recebendo. E então chega alguém que parece ter sido enviado pelo universo. Alguém que ativa tudo em você, da dor mais antiga ao desejo mais intenso. Alguém que te emociona, que mexe com a sua alma. E que, na verdade, se transforma em uma necessidade emocional disfarçada de conexão divina. Mas tem uma coisa que, muitas vezes, você não enxerga logo de cara. Essa intensidade que você sente nem sempre é amor. Às vezes é só trauma disfarçado de destino. É o seu sistema emocional reconhecendo uma dor antiga. É o seu passado batendo a porta, de novo, pedindo para ser transformado. E aí está a grande oportunidade: deixar de idealizar o que te desestabiliza, parar de romantizar o que te consome e começar a enxergar seus relacionamentos como reflexos do seu mundo interno. Sim, até o que dói pode parecer familiar. Mesmo quando machuca, pode se parecer com lar. E isso é confuso, porque lá no fundo, o que a gente está buscando não é só outra pessoa. É uma experiência emocional que o corpo já conhece. Se você aprendeu que amor era imprevisível, vai buscar relações instáveis. Se associou amor com dor, vai se sentir atraída por quem mais te fere. E isso não é racional, não é consciente. Quem está decidindo por você nesses momentos não é sua versão adulta. É aquela criança ferida, carente, que ainda espera ser salva. E é exatamente por isso que o trabalho interior não é só importante, é urgente. Não para você se fechar, não para criar muralhas em volta do coração, mas para abrir os olhos e se perguntar, com toda a honestidade, quem dentro de mim está escolhendo quem eu amo? É a mulher consciente que sabe o que vale? Ou é aquela parte insegura que ainda espera que alguém venha preencher os espaços vazios? Porque quando é a criança ferida,
que escolhe, o amor vira súplica. Mas quando é você, inteira, que faz essa escolha, o amor vira liberdade. Chegar nesse ponto exige coragem. Coragem para tirar as máscaras, para observar os próprios apegos sem se enganar, para admitir que às vezes não foi o outro que te enganou. Foi você que idealizou, que ignorou sinais claros, que se contentou com migalhas, esperando um banquete emocional. E sim, isso dói, mas também liberta, porque no instante em que você assume a sua parte, você recupera o seu poder. Você para de esperar que o amor simplesmente aconteça e passa a construir, a moldar, a proteger esse amor com consciência. E é aí que tudo muda. Muda o jeito que você se relaciona, muda as conversas que você escolhe ter, os limites que você finalmente aprende a estabelecer. Você já não precisa que alguém valide sua existência. Você aprende a se bastar, não por orgulho, mas por maturidade. E aí, o amor deixa de ser uma montanha-russa emocional e se transforma em uma ponte firme. Uma ponte que une, que sustenta, que acolhe, sem perder profundidade, sem perder verdade. Porque agora ele nasce do encontro, não da falta, do reconhecimento mútuo, não da tentativa desesperada de ser suficiente. Esse amor só aparece quando você deixa de atrair a partir da ferida e começa a vibrar a partir da sua cura. A qualidade do amor que você recebe está profundamente conectada com a qualidade do vínculo que você tem com si mesma, com sua autoestima, com seus limites, com sua capacidade de desfrutar da sua própria presença, sem sentir que está só. Tudo isso se projeta, inevitavelmente, na forma como o amor chega até você. Jung já intuía isso há muito tempo. O amor, na visão dele, não é cego. Pelo contrário, é brutalmente revelador. O amor não chega para tapar buracos. Ele chega para te mostrar onde ainda dói. Ele não vem com todas as respostas. Ele vem te fazer encarar as perguntas que você tem evitado há anos. E é justamente aí que muita gente desiste. Porque amar com consciência exige maturidade. Exige soltar a ideia de que alguém virá te salvar. Exige deixar de lado o romantismo ingênuo e abraçar uma verdade muito mais poderosa. O amor autêntico começa quando termina a necessidade. Quando você aprende a se sustentar por inteira, quando não precisa mais de alguém para se sentir completa, é aí que você está pronta para amar, de verdade. Às vezes achamos que o amor é sorte, um presente do destino. Mas Jung nos convida a olhar além desse conto de fadas. Com uma crueza elegante, ele nos lembra: o amor que você atrai não reflete o que você deseja, mas o que você é, no mais profundo. E sim, isso pode incomodar. Porque se o amor que você atrai é frio, instável ou ausente, o que será que isso está revelando sobre você? Não desde a culpa, mas desde a consciência. Porque ninguém escolhe ser ferida, mas a forma como você se posiciona emocionalmente, a maneira como se vê e se cuida, isso, sim, pode ser transformado. E é por isso que eu quero te fazer um convite agora. Se presenteie com conhecimento, não aquele que fica na superfície, mas o tipo de conhecimento que transforma a forma como você ama e como é amada. Lá na descrição tem um presente para você. Um conteúdo que pode abrir portas dentro de você que estavam trancadas há muito tempo. Aproveita esse momento, esse despertar, e dá a si mesma o que ninguém mais pode te dar: clareza, consciência e liberdade emocional. O link está te esperando ali embaixo. Muita gente, sem perceber, continua escolhendo exatamente quem já sabe como vai feri-la. Não porque queira sofrer, mas porque aquilo, de alguma forma, se sente familiar. É difícil admitir, mas há narrativas internas que a gente repete há anos, como se fossem a única forma possível de amar.
Mas quando você começa a olhar seus relacionamentos com consciência, algo extraordinário acontece. Os padrões começam a aparecer. De repente, você percebe que não era azar, não era má sorte. Começam a surgir repetições, nomes diferentes, rostos diferentes, mas sempre o mesmo roteiro emocional. O mesmo lugar dentro de você que sempre fica vazio no final. Esse espaço silencioso entre o desejo e a dor. É exatamente aí que mora a raiz do que você tem atraído. Porque o que você atrai não é produto do acaso. Você atrai o que lá no fundo acredita que merece. Mesmo que nunca tenha parado para pensar nisso conscientemente. Você atrai a partir da energia que emana quando está só. A partir do que diz para si mesma quando ninguém escuta. A partir de como você lida com sua solidão, com seus vazios, com sua sede de ser vista. Você atrai a partir da forma como cuida ou abandona o seu mundo interior. E o outro? O outro apenas responde a esse chamado silencioso que você lança sem perceber. É por isso que tanta gente fica presa em ciclos de relacionamentos desequilibrados. Não porque deseja isso conscientemente, mas porque ainda não se conhece o suficiente para identificar o que não faz bem. E muito menos para se proteger disso. E é aqui que tudo pode mudar. O amor que você atrai está profundamente conectado com o seu nível de autoconhecimento. Não com a sua beleza, não com a sua inteligência, nem com a sua bondade, mas com aquilo que o seu inconsciente ainda normaliza, com o que você aceita sem perceber, com as histórias que você ainda não teve coragem de recontar, com as feridas que você ainda não se permitiu curar, porque o amor não é só um romance, é uma ferramenta, uma forma que a própria vida usa para te mostrar onde ainda dói, onde você ainda se esconde, onde você ainda espera que o outro te salve. E nesse reflexo, no outro, suas feridas reaparecem. Por isso, às vezes, você ama com urgência, com medo, com dependência, porque não está amando com inteireza, está amando desde a falta, desde a ilusão de que alguém virá curar aquilo que nem você quis olhar. E aqui, deixa eu te pedir uma coisa. Comente aqui embaixo. Eu sou amor. Escreve isso não como um mantra vazio, mas como um lembrete real. Porque o amor que você merece começa pelo que você acredita sobre si. E aquilo que você declara com o coração. O mundo escuta. Agora continua comigo, porque o que vem a seguir é forte, mas também libertador. O amor não pode curar aquilo que você não está disposta a encarar. Ele não tem esse poder. O máximo que ele pode fazer é revelar, mostrar, trazer à tona. E aí é você quem escolhe. Vai usar esse espelho para crescer? Ou vai quebrá-lo por medo do que vê? Existe uma ideia muito romantizada e muito errada de que se dói é porque é amor, que se consome é porque é intenso. Mas Jung pensava diferente. Para ele, amor autêntico não fragmenta, integra, não te deixa em pedaços, te impulsiona em direção à sua totalidade. E essa totalidade só vem quando você aceita ver tudo. Sua sombra, seu ciúme, seu medo, sua insegurança, aquilo que você tem escondido até de si mesma. Porque o amor verdadeiro não vem só para te iluminar. Ele vem também para te revelar. E isso é uma porta, não um castigo. É a chance de transformar o inconsciente, de usar o relacionamento como um caminho de volta para si mesma, de deixar de ver o amor como um prêmio ou uma salvação e passar a enxergar como uma escola, uma jornada. Mas isso exige coragem, porque quando você entende que o amor que atrai não é acidente, mas reflexo, você já não pode colocar a culpa no outro, nem fugir de si mesma. Você precisa parar, olhar para dentro e se perguntar com toda a verdade: que parte de mim escolheu ficar onde não era vista? Que ferida se sentiu confortável nesse abandono? Que história mal resolvida me levou a chamar de amor?
Aquilo que era só carência? Essas perguntas são desconfortáveis, eu sei, mas são necessárias, porque a resposta nunca esteve do lado de fora. E enquanto você não tiver coragem de voltar para a origem, vai continuar atraindo o mesmo tipo de história. Muda o cenário, muda o nome, mas o enredo é o mesmo. E só você pode reescrever. Mas não vai fazer isso com frases motivacionais no espelho, nem com positividade forçada. Você vai fazer isso com verdade, com um mergulho honesto, profundo e sensível, lá na raiz da sua história. Naquelas primeiras memórias onde você aprendeu mesmo sem palavras o que era amor e o que não era. É ali que tudo começa. E enquanto você não voltar para curar, vai continuar tocando a mesma música, mesmo acreditando que mudou de canção. O amor que você atrai não é um acidente. O amor que chega até você é como uma carta escrita pelo seu inconsciente com tinta invisível. Cada vínculo, cada história inacabada, cada apego dolorido, traz uma mensagem, uma revelação sobre algo que talvez você ainda não teve coragem de olhar, mas que precisa e merece ser visto. Mais do que isso, precisa ser amado por você. Primeiro, porque ninguém pode te oferecer um amor que você mesma se nega. Ninguém pode te respeitar se você não se coloca no lugar que merece. Ninguém pode te salvar se você ainda não está pronta para soltar o que te prende. O amor não é mágica, é espelho, é revelação. Às vezes dói, sim, mas é sempre honesto. E quando você finalmente se permite se olhar sem máscaras, sem desculpas, sem medo, você vê quem é, quando não precisa mais mendigar amor. Tem algo profundamente revelador em observar como alguém ama quando já não está tentando impressionar. Quando o jogo acaba e só sobra o que é real. É ali, nesse ponto exato, que o amor deixa de ser promessa e vira prática. E Jung sabia disso. Não existe caminho mais direto para conhecer a alma de alguém do que observar como ela ama. Porque o amor não é só sobre quem você escolhe, é sobre de onde você está amando, de qual lugar interno, e quanto está disposta a enfrentar dentro de si por esse amor. Muita gente usa o amor como fuga, como anestesia para o vazio. Projeta no outro a esperança de que finalmente alguém vai preencher o que falta. Mas isso não é amor, é projeção, é carência com roupa de romantismo. Quando você ama alguém não pelo que ele é, mas pelo que representa para você, você não está amando, está usando, está colocando sobre essa pessoa o peso da sua história não resolvida. E nenhum ser humano pode sustentar eternamente o papel de salvador. E aqui vem uma das verdades mais desconfortáveis e mais libertadoras. Você não atrai o que diz que quer. Você atrai o que seu inconsciente ainda precisa curar. Por isso, tantas vezes você se envolve com quem não te escolhe. Porque lá no fundo, você também ainda não se escolheu. O amor se torna um campo de batalha entre os seus desejos mais puros e suas feridas mais antigas. Mas quando você começa a se reconciliar consigo mesma, de verdade, o seu jeito de amar muda. Você para de buscar validação, para de dominar ou de se deixar dominar. Ama com liberdade, não com necessidade. Você já não se apega, não manipula, não exige, porque entende algo essencial. O amor não é uma guerra, é um encontro. Não entre duas metades quebradas, mas entre dois mundos inteiros que caminham lado a lado. E quanto mais você mergulha em si mesma, quanto mais cura, mais limpa, mais se acolhe. Mas você muda o tipo de amor que atrai. Você para de buscar espelhos quebrados e começa a caminhar ao lado de quem também tem sombra, mas não a esconde. De quem mostra as próprias rachaduras com dignidade, não com vergonha. Só que esse processo não é linear. Às vezes você vai achar que já curou e vai se ver repetindo os mesmos erros, não porque fracassou,
mas porque o inconsciente protege suas dores. Ele esconde, ele testa, ele repete, até você olhar. Cada relação é um convite para parar de perguntar o que o outro te trouxe e começar a se perguntar: o que ainda falta eu dar a mim mesma? Porque o vínculo mais perigoso não é com quem te machuca, é com quem você constrói, esperando em silêncio que conserte sua história. Essa esperança, que parece doce, é um veneno, porque transforma o amor em dívida. E o amor que nasce da dívida nunca é livre. Jung explicava isso com clareza. O caminho para se tornar um ser inteiro, o processo de individuação, passa por se reconciliar com todas as suas partes, as que você gosta de mostrar e as que esconde até de si mesma. O amor não é o destino, é o palco onde tudo isso se revela. Amar de verdade exige vulnerabilidade, tirar a máscara, deixar alguém ver o seu caos, o real, não o editado. É nesse momento, quando você se permite ser vista de verdade, que o que ainda está ferido aparece. E não é coincidência que quem mais teme o amor seja justamente quem mais teme se enfrentar. Porque no fundo sabe, amar profundamente é deixar que alguém veja tudo. E se você chegou até aqui sentindo que esse vídeo te tocou, deixa um comentário dizendo: eu sou amor. Porque é isso que você é, mesmo nos seus dias mais silenciosos. E escrever isso é como plantar uma semente dentro de você, a certeza de que o amor verdadeiro começa por dentro. E quando essa imagem começa a desmoronar, porque ela sempre desmorona, o que se quebra não é o vínculo em si, mas a ilusão. É por isso que quando alguém vai embora, você sente como se estivessem arrancando algo que era seu. Mas o que dói, na verdade, é o fim da projeção. É o fim da história que você escreveu sobre o outro, não sobre quem ele realmente era. E aqui retomamos de onde o seu coração parou para refletir. Jung compreendia isso de forma profunda. Ele sabia que o amor não serve apenas para unir pessoas, ele serve, sobretudo, para revelar. Revelar as partes mais escondidas da alma, os recantos esquecidos da sua história emocional. Porque não existe amor verdadeiro sem transformação. Cada entrega autêntica abre uma porta para o sagrado, para algo maior do que você. E às vezes, esse algo maior vem com a forma doce de um olhar. E outras vezes, com a precisão cirúrgica de alguém que toca exatamente onde dói. Isso não é acaso, é sincronicidade. É a linguagem da alma falando com você, através do outro. Talvez você se pergunte: por que eu sempre me conecto com pessoas emocionalmente inacessíveis? Por que me assusto quando alguém me ama de verdade? E por mais injusto que pareça, a resposta não está no outro. Ela está dentro de você, no que você ainda não olhou, no que sua alma está pedindo há tanto tempo para ser acolhido. Jung falava sobre isso, sobre a ânima e o ânimos, os arquétipos internos que representam o masculino e o feminino dentro de cada um de nós. E enquanto você não reconhece essas forças dentro de si, vai continuar projetando-as nos outros. Vai continuar esperando que alguém encarne o que você não integrou. E enquanto isso acontecer, o amor continua sendo uma busca e não uma presença. Mas quando você se torna consciente disso, tudo muda. Porque o amor deixa de ser uma corrida atrás de alguém e se transforma num espelho, uma revelação, um retorno a si mesma. Essas figuras internas, ânima e ânimos, não são só teoria. São construções vivas, são formadas pelas suas vivências, pelas suas dores, pelos modelos que você recebeu e, muitas vezes, pelas faltas que você teve. E essa influência vai muito além de preferência ou tipo. Ela afeta profundamente quem você atrai, por que você atrai e, principalmente, como você ama. Não é só sobre compatibilidade, é sobre projeção. Você vê no outro o que ainda não reconheceu em si. Idealiza, necessita.
coloca sobre ele expectativas que nem são dele, e depois sofre, porque a imagem cai. Mas a verdade é que nunca foi o outro. Foi uma parte sua, pedindo para ser vista. E é nesse momento, nesse exato instante de reconhecimento, que tudo recomeça. Porque é aí que de verdade começa a sua jornada de amar com consciência. Você começa a se perguntar: por que eu ainda busco validação fora de mim? Por que confundo intensidade com amor? Por que ainda tenho medo de ser vista exatamente como sou? E em cada uma dessas perguntas, mesmo doloridas, existe uma semente de libertação. Não é que a dor desapareça de uma hora para outra, mas ela deixa de te controlar. Você já não precisa que o outro venha preencher os seus vazios. Você aprende a reconhecê-los, a acolhê-los e, finalmente, a não ter mais medo deles. Mas esse processo, minha querida, não é fácil. Às vezes é preciso tocar o fundo do poço para enxergar o quanto você mesma tem se abandonado. E mesmo que doa, esse momento pode ser o ponto de virada. Porque o amor que você merece não exige que você se sacrifique, nem se esconda, nem se quebre para caber. Esse amor começa quando você para de mendigar aquilo que já deveria ter recebido desde sempre. Respeito, presença, verdade. Jung dizia com coragem: o mais assustador não é encarar o outro, é encarar a si mesma. E é exatamente isso que o amor verdadeiro faz. Ele te coloca diante do espelho, sem filtros. Te mostra suas contradições, seus medos disfarçados de orgulho, suas feridas ainda abertas. Mas também te mostra o quanto você é capaz de renascer. Porque se você já foi capaz de amar mesmo em meio à dor, imagine o que seria amar com consciência. Você olha para trás e entende que cada pessoa que passou pela sua vida deixou um ensinamento. Algumas te ensinaram a colocar limites, outras, a importância da ternura. Algumas te mostraram a coragem que você não sabia que tinha. E sim, teve quem te ensinou pela dor. E mesmo assim, foi amor. Amor na forma mais selvagem, mais sincera, mais necessária, porque te devolveu a si mesma. E quando você volta para si, quando escolhe se proteger, se ouvir, se acolher, tudo muda. Você para de correr atrás de quem não fica, de aceitar migalhas, de se perder em dramas, porque algo dentro de você amadureceu. Você tocou no fundo emocional e, a partir dali, pode começar a construir algo firme. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser real. E você começa a dizer: isto sou eu, e isso eu não aceito mais. Essa clareza muda tudo. A energia que você emite, as pessoas que você atrai, a qualidade dos seus vínculos. Você já não busca aquela intensidade que te consome, mas uma conexão que te sustenta. Já não idealiza, você observa. Já não persegue, você se alinha. E aí o amor se transforma em um espaço sagrado, onde você pode simplesmente ser, sem máscaras, sem jogos, com verdade, com maturidade. E nesse momento tudo começa a fazer sentido. Você entende que o amor que atrai não tem a ver com sorte, nem com destino cego. Tem a ver com sua vibração, com suas feridas, com suas escolhas, com sua disposição para crescer. Porque até mesmo o amor que te quebrou trouxe um convite, um sinal de que havia algo dentro de você que ainda precisava ser visto. E talvez agora você perceba, não foi porque você era fraca, mas porque você é humana, porque ninguém nos ensinou a amar com consciência. A gente confundiu amor com espera, com silêncio, com renúncia. Mas chega um instante, mesmo no mais fundo abismo, em que você escolhe olhar de frente e tudo muda. Não, esse vídeo não veio te dar respostas definitivas, mas se algo ficar com você, que seja isso. O amor que você atrai não é castigo, é espelho, é porta, é chance de se reencontrar. E se isso fez sentido para você, deixa nos comentários a frase:
Eu sou amor. Fale isso por você, não como uma ideia bonita, mas como uma invocação. Porque o que a gente fala, a gente chama. E quando você diz, eu sou amor, o universo inteiro escuta. E se quiser aprofundar ainda mais, se sentir que chegou a hora de se presentear com conhecimento de verdade, tem um link aqui na descrição. Aproveita. Esse é o tipo de presente que ninguém pode te tirar, aquele que você se dá. E lembre-se, o amor que você atrai começa no modo como se trata quando ninguém está olhando. Escolha ser amor por dentro, e o que for verdadeiro vai saber te encontrar por fora. Até a próxima.